Viajando com História é isso, são histórias que a gente já ouviu falar, inclusive, Sim. algum dia, mas vê de perto ali, né? Isso é viajar. Eu descobri uma cidade que eu nunca tinha ido e que recebe muito bem o turista, uma infraestrutura maravilhosa. Viajar, você não precisa viajar pra fora do Brasil, você não precisa Isso viajar mesmo. pra longe, você pode ir pra pertinho. Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou a Emily Schmitz e você está assistindo agora ao Let's Bora, o podcast de viagem mais inspirador desse Brasil, que vai ao ar todo domingo às 11 horas da manhã no nosso canal no YouTube, Let's Bora Podcast. Também temos alguns cortes no Instagram, Let's Bora Podcast. Já vai lá, acompanha, nos siga. E no Spotify também você pode acompanhar ouvindo aí no trânsito, no seu rádio, em qualquer lugar que você esteja, inclusive viajando, tá? E aqui a gente fala sobre o quê? Sobre viagem, esse assunto que a gente tanto ama. Então, todo episódio eu trago aqui um convidado muito especial pra gente falar de um assunto específico. Hoje eu quero falar sobre como a viagem pode mudar o nosso olhar para o mundo, mas eu também vou trazer dicas muito práticas como arrumação de mala. Vocês tanto pedem, Emily, como que eu arrumo uma mala para ficar 10 dias no inverno? Como que eu arrumo uma mala? Hoje vamos ter todas as dicas, porque eu trouxe aqui, ó, essa especialista no assunto, que é a Adriana, do Instagram Viajando com História. Ê, Adriana! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço, adorei o convite. Muito obrigada. Vai ser ótimo o nosso bate-papo de Vai um sim. tema que a gente ama, né? Ah, Viagens. Ó, coraçãozinho aqui, ó. Falar de viagem é muito bom, né, gente? Mas enfim, Adriana, resuma aqui um pouquinho da tua história pra gente. Pra quem não conhece a Adriana, quem é a Adriana? Bom, eu sou carioca, mas moro aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Sempre fui uma apaixonada por viagens desde criança. Minha família sempre viajou muito, mas assim, eu sempre costumo contar que a lembrança que eu tenho de criança era da minha madrinha, que eu considero assim uma mulher à frente do seu tempo, desde os anos 60, Uau. 70, ela viajava o mundo todo, trabalhava e viajava o mundo todo, e a lembrança que eu tenho era de ir correndo para casa dela quando ela chegava de viagem para ouvir todas as histórias, né? Então, Japão, Havaí, para mim é a lembrança que eu tenho desde essa época de ser uma apaixonada por viagens. Gente, mas é muito maravilhoso, né? Eu tenho uma irmã que também super me inspirou, ela viajava o mundo, a nossa história é meio parecida aí nesse sentido, porque eu, pequenininha, ouvia sempre as histórias dela, e na época fotos, né? Muitas fotos ela tirava, e era aqueles álbuns assim, ó, grossos, desse tamanho, explicando ali, e ela contava as histórias. Quando eu vi o Instagram Viajando com História, eu falei, nossa, que Instagram demais, né? E você começou como? De onde surgiu essa ideia de fazer um Instagram, de compartilhar com as pessoas, né? As suas experiências de viagem? Então, eu era aquela pessoa que os amigos pediam dicas, sabe? De que, eu já fui, você já foi para esse lugar? Me conta como que é. Então, surgiu meio assim, de famílias e amigos pedindo as dicas, e aí eu pensei, poxa, por que não colocar no Instagram toda essa experiência, toda essa vivência das viagens que pode inspirar e ajudar tanta gente, né? Então, essa foi a forma que começou. Começou como um blog, foi isso? Começou junto o blog e o Instagram, e eu sempre amei escrever, então eu queria colocar como foi a experiência, mais do que o lugar, né? Eu sempre fui uma apaixonada por ouvir as histórias das pessoas. Eu acho que isso que conecta todo mundo, né? As histórias de cada pessoa. O que aconteceu naquele lugar? Por que aquele lugar é tão visitado? Qual o significado daquilo, né? Então, isso sempre me atraiu. Isso sempre meus olhinhos brilhavam. Eu era aquela pessoa que no dia das férias, que começava as férias, eu era aquela pessoa mais insuportável de tão feliz que eu estava para ir viajar. Então, começou assim, de uma forma pessoal, compartilhando as experiências, e aí, organicamente, a gente foi vendo que as pessoas gostavam, que as pessoas indicavam, as pessoas compartilhavam, e aí, hoje, o Viajando com História tem uma visibilidade bacana. Muito legal. Inclusive, vamos colocar aqui, ó, na nossa tela, o primeiro Instagram
da Adriana, o Viajando com História. Olha só, ela começou, gente, em 2021, Adriana. Na verdade, em 2021, eu comecei a focar mesmo. Focar mesmo. Quando eu saí do mercado corporativo. Acho que eu comecei 2019, finalzinho de 2019, que começando... De qualquer forma, olha só, gente. Aliás, se vocês não seguem, já sigam a Adriana Viajando com História no Instagram. Ela dá tantas dicas legais. Olha só, e os rios de Adriana estão bombando, minha gente. Olha ali, é muita visualização. Ela já explodiu e viralizou alguns com mais de 3 milhões, né? Com mais de 2 milhões. De visualizações. E são dicas muito práticas, né, Adriana? Que você coloca aqui no Instagram de uma maneira muito simples para as pessoas, né? Entenderem, absorverem e praticarem. Você sabe que você falou uma palavra-chave, que é simplicidade. Quando eu lembro que eu abri uma caixinha de perguntas, né, sobre isso. Por que que as pessoas me seguem? Perguntando o que você gostava do Viajando com História. E o que eu mais recebi foi a questão de simplicidade. De que são experiências que todo mundo pode ter, né, de uma forma que não é desmistificar um pouco, que viajar não é aquele bicho de 7 cabeças que às vezes as pessoas falam, mas como eu vou sozinha, eu nunca viajei, como é que é a questão de documentação? E assim, desmistifica um pouco que é possível, né, fazer de uma forma simples. Simples, E assim, a partir do momento que você foca naquilo, você consegue praticar e tirar do papel, né? Agora, eu tô vendo aqui que você tem muitas dicas de São Paulo? De São Paulo, exatamente. Porque São Paulo é uma fonte inesgotável de lugares culturais e bacanas para conhecer, né? Sim. E eu ouço muito que às vezes as pessoas que moram aqui não conseguem explorar ou não conhecem, não conhecem todos esses lugares tão bacanas para ir. E uma coisa importante, muitos lugares gratuitos. Isso é legal, Isso né? é muito legal. Agora me diz, vamos citar alguns deles? Vamos citar alguns deles, alguns lugares gratuitos. Por exemplo, eu acabei de ir agora por exemplo, o Museu da Santa Casa. O Museu da Santa Casa, que é gratuito, né? Que é um prédio histórico, um prédio gótico que tem uma arquitetura tão única no final dos corredores, que parece que a gente está entrando no mundo de Harry Potter. Sério? É muito interessante. E assim. aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Se eu não me engano, não sei se eu vou falar besteira o nome do bairro, mas é Santa Cecília, se eu não me engano, é pertinho. Ali no centro, na região central. O museu tem toda uma história de quando começou a Santa Casa, que são, né, muitos anos, e tem uma curiosidade muito interessante lá, que é a Roda dos Expostos, que está lá. O que é a Roda dos Expostos, né? No século passado, as mães que não podiam cuidar dos seus filhos, dos bebês, elas colocavam as crianças na roda, a roda fechava, a roda girava e as freiras da Santa Casa recebiam essas crianças e cuidavam dessas crianças. E lá cuidavam do dia ou por toda a vida? Por toda a vida. Gente. Essa Roda dos Expostos, eu sempre tinha ouvido falar dessa história e a Roda dos Expostos está lá. Ela está lá no Museu da Santa Casa. Uau! Tá vendo, gente? Viajando com história é isso. São histórias que a gente já ouviu falar, inclusive, algum dia, mas ver de perto ali, né? Isso é viajar. Isso é incrível, né? A gente se deparar ali com aquilo que a gente só ouvia falar. Exatamente. Então, você viu a Roda dos Expostos. Muito curioso, assim. E assim, é uma história que me impactou muito. E eu estava lendo também, até a guia que estava lá nos explicando, que essa Roda dos Expostos, ela funcionava até o início dos anos 1900. Assim, se eu não me engano, 1950, 1900 e pouco, ela ainda funcionava. Então, é uma coisa me impactou muito. Impactante, realmente. E tem lá muitas fotos dos adultos, das pessoas que passaram por isso. Que deixaram, tiveram essa experiência de deixar as crianças. Uau! Tem um outro lugar também que eu acho que é tão pouco conhecido e é tão incrível para ir, no prédio da prefeitura, que é o edifício Matarazzo, né? Esse bem no centro, né? O último andar é um jardim
que era um jardim da família Matarazzo. E uma curiosidade também que eu achei incrível, porque a família Matarazzo, as indústrias, né, tinha muita coisa de tecido, e eles usavam o jardim, porque é quase uma passarela, para desfiles de moda na época. Uau! Olha que incrível! E o jardim deve ser lindo. É lindo o jardim, acho que tem mais de 400 espécies. Uau. E é uma visita guiada gratuita. Gratuita. Você chega lá e você vai visitar, que também é um prédio icônico de São Paulo, né? Significou o período de industrialização de São Paulo, que passou, acho que por bancos, depois que virou a prefeitura, né? E aí, hoje, você pode visitar esse jardim. E tem carpas também. Uau! Tem lagos com carpas. É muito bonito. E aonde que tu consegue essas informações? Então... no Instagram do Viajando com História, gente. É porque São Paulo, gente, tem muita... É muito rica, né? Muito rica, muito rica. A história de toda a questão do ciclo do café, né? A riqueza que deixou aqui, os casarões, os palacetes dos barões do café, que deixaram de presente para a cidade, que hoje são museus, enfim, que podem ser visitados. É muito interessante. É verdade. E as pessoas, elas têm em mente que São Paulo é uma cidade de negócios, né? E de gastronomia, claro. E é realmente, né, uma cidade de negócios e também de gastronomia. Mas, como a Adriana tá trazendo aqui pra gente, e eu também não sabia, não conhecia, eu acho que muita gente, inclusive, que mora aqui em São Paulo, não tem conhecimento sobre isso. Quanta história, quanta coisa maravilhosa que a gente pode ver se a gente abrir a mente para isso, né? Não, você sabe que eu fiz um Reels de exatamente isso que você falou. Ele começava dizendo assim, mas eu só vou a São Paulo para trabalhar. E aí, o que eu queria dizer com isso lá no meu blog tem 100 dicas de lugares em São Paulo para você turistar na cidade. Uau! 100 dicas. Ah, não. Vamos abrir esse blog aqui de Adriana, Viajando com História. Vamos lá, Gi, botar aqui pro povo ver. Vai baixando. Olha essa aqui, ó. São Paulo, 100 lugares para você conhecer. Uau, eu já quero ler esse conteúdo aqui, mas olha, já vamos trazer aqui algumas coisinhas, alguns pontos interessantes pra gente ver. A gente já tá vendo ali o Japan House. Ele é uma exposição temporária ou ele existe? O Japan House fica na Avenida Paulista, né? E eles são várias exposições que vão acontecendo. São temporárias. Sim, e é gratuito também. E gratuito também. A Avenida Paulista eu vi ali, é gratuito também. Tem vários. A gente viu o Sampa Sky, né? Que é lindo. Olha que foto linda, gente. Olha o visual, que maravilhoso. É muito lindo. Esse Instituto Arte de Cultura ali também é gratuito, é um lugar lindo, uma casa, olha que casa linda. Esse é o Instituto Arte? Essa casa, se eu não me engano, ela era de uma embaixada, não, de uma... Consulado? Isso, de um consulado, e hoje ele é um Instituto de Cultura, que também vão ter várias exposições culturais. São Paulo é muito rica, né? São muitas opções. Então, gente, olha só, se vocês tiverem curiosidade, quando vierem para São Paulo, ou se estiverem morando, né, morem aqui, mesmo que morem aqui em São Paulo, é uma ótima dica, porque a gente, às vezes, não olha pro nosso jardim, né? A gente mesmo. acha sempre que o jardim do outro é mais verdinho, é mais bonito. Então, eu acho que vale super a pena acessar o blog aqui da Adriana, Viajando com História, e ver todas as 100 dicas. 100 dicas. Maravilhosa. Então, mas essas dicas não foram desde 2019, são acumuladas aí de muito tempo, né? Exatamente. Porque como sempre tem tanta coisa nova, a gente, cada dia que eu vou conhecendo uma coisa, eu vou colocando aqui no blog. No blog, exatamente. Entendi. É vivo, né? O blog é vivo. Então, ele vai aumentando. Legal. E outra coisa que eu vi que você faz bastante é viajar para proximidades aqui de São Paulo, né? A Serra da Mantiqueira é um rios que super viralizou, exatamente, né? Que é maravilhoso. A Mantiqueira, assim, eu sou suspeita para falar da Mantiqueira, porque eu amo, absolutamente amo, assim, eu acho uma das regiões mais lindas desse país é a Mantiqueira. Então, desde das cidades mais badaladas, como Campos do Jordão, até o turismo rural, como Gonçalves, a beleza da Mantiqueira, assim, você tem olivais, você tem cultura de uvas, você tem um pouco de tudo, gastronomia, e tão perto de São Paulo. Quanto tempo, né, daqui é a Serra da Mantiqueira? Eu acho que, assim, umas 2 horas e pouquinho, você está em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade linda,
linda. Então, a natureza da Mantiqueira, ela é muito exuberante, ela é muito gigante. Então, ela te abraça, assim, porque tem de tudo. Tem turismo rural, tem turismo de aventura, tem o São Bento do Sapucaí, com os mosaicos, lindas capelinhas que eles brincam que é o Gaudí daqui, né, do Brasil. Então, a Mantiqueira é um lugar que tem todas as cidades, não, óbvio que não, mas tem umas 5 ou 6 cidades que as que eu mais frequento, que estão no blog. Então, tem roteiro para todo mundo no final de semana, no feriado. E o legal é que é isso, né? Você tá aqui em São Paulo, você pode fazer uma viagem rapidinha, bate e volta, né? Vai, passa um fim de semana. Você geralmente se hospeda em algum hotel específico ali na região ou... Não, assim, muitas vezes eu vou para os hotéis, já fiquei acho que em Airbnb também, em Campos do Jordão, mas geralmente eu vou trocando para conhecer claro. todas as possibilidades, porque tem hotel, isso é importante falar, para todos os bolsos. Tá. Tem muitas boas opções, hotéis maravilhosos, mas para todos os bolsos. Isso que é legal, porque é democrático. Bacana. E também outra coisa, a pessoa pode fazer um bate-volta. Verdade, né? Eu num dia passar, almoçar ali na região e voltar para São Paulo, porque a gente tá falando de 2 horas. 2 horas é o que a gente perde no trânsito em São Paulo, né, geralmente. Exatamente, é isso mesmo. Agora, há pouco tempo, mês passado, eu fui para Socorro, que é entre as montanhas da Mantiqueira, a cidade ganhou como turismo de aventura, cidade de turismo de aventura. E eu descobri uma cidade que eu nunca tinha ido e que recebe muito bem o turista, com uma infraestrutura maravilhosa, com uma gruta que eu não acreditei, uma gruta que a gente foi visitar, e você pode inclusive andar de pedalinho na gruta, ela é toda escura, é incrível. Então fica a dica aí para conhecer Socorro, a cidade de Socorro. Que maravilhoso. E quando que você começou a descobrir, a se abrir para conhecer mais aqui o entorno de São Paulo? Então, isso foi meio que no final da pandemia, quando as coisas começaram a abrir e que a gente podia fazer viagens muito curtinhas. Eu me lembro... Eu preciso sair de casa. Todo mundo tava assim, né? Exatamente. Assim, eu me lembro que a primeira que eu fui foi conhecer um parque em São José dos Campos, que eu não precisava nem almoçar, porque a gente, né, naquela época não podia ter contato com ninguém. Então a gente saiu daqui, foi a São José, porque a gente precisava respirar. E foi conhecer um parque lindo lá, que inclusive tem Jardins de Burle Marx, é maravilhoso, que eu nunca tinha ido. Então eu comecei assim, viagens curtinhas, e aí depois, não, dá para ir mais 50 quilômetros, dá para ir mais 60 quilômetros. Então, um bate-volta, e aí depois final de semana, mas foi muito em função da pandemia. Que maravilhoso. Gente, é muito legal saber disso, e é isso que eu falo, viajar, você não precisa viajar para fora do Brasil, você não precisa viajar para longe, você pode ir para pertinho, só de respirar novos ares e ver coisas novas, conhecer uma gastronomia diferente, né, experimentar um passeio diferente. Isso é viajar, isso sabe, abrir seus olhos para coisas diferentes, para você respirar novos ares. Eu acho que já te inspira, né? Já dá aquele alento na alma. Com certeza, mas é isso que eu sempre falo. Eu acho que, assim, por isso que eu fico feliz quando as pessoas compartilham o conteúdo do Viajando com História, porque isso que você falou, a gente às vezes não precisa ir longe para ver tantos lugares. Tá ali no nosso nariz, do lado de casa, tá ali no nosso jardim. Às vezes você não precisa pegar um avião, você tá de carro, você pode fazer um bate-volta, uma viagem de final de semana, que você vai encontrar lugares lindos. Tão gostoso, né? É verdade. Agora, assim, eu vi que ali nos teus rios, que estão bombados, gente, maravilhosos. Já sigam a Adriana Viajando com a História. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos rios da Adriana, Gi? Eu quero que tu escolha aqui, ó, um deles, pra gente dar de dicas aqui pro nosso público do Let's Bora, para as pessoas se inspirarem a depois aí procurar mais dicas. Olha, café da manhã em São Paulo, em um lugar histórico. Vamos ver. Esse aqui aí as imagens. É o Palácio de Verão do governo de São Paulo, né? Ai, que chique, no gente! No Horto Florestal, um lugar maravilhoso. E agora dá para tomar café da manhã lá. E o café é gostoso? É um café buffet, café que você pode, né? É um preço único e
Assim, eu vou comentar. O que eu queria mesmo era entrar no Palácio de Verão, né? Eu queria conhecer. E aí, poder tomar café foi ótimo, né? Mas eu queria mais. Então, foi muito legal. E São Paulo tem esses lugares históricos. Eu costumo fazer muitos posts de onde que você pode tomar café em um lugar diferenciado, em um lugar que tem uma história. Gostoso. Olha, tá vendo? Isso também já... Olha que lindo esses vitrais, é lindo. Não, e o jardim, que lindo. O horto florestal é maravilhoso. Deve ser uma tranquilidade, nem parece que tá em São Paulo, né? Não, você só ouve os passarinhos. E o parque é lindo. Nossa, eu amo o horto florestal, apesar de não ser muito perto da minha casa, porque eu tô mais na Vila Mariana, mas vale a pena conhecer o horto. Olha, ó, ela coloca o valor também pra vocês, ó, R$ 59,90, um bifezão de café da manhã. E ali ela divulga, então, mais uma vez, 100 dicas pro turista, para turistar aqui em São Paulo. Gente, eu vou me basear nessa lista para conhecer São Paulo, porque pelo jeito tem todas as dicas ali. Muito legal. E assim, você está abrindo meu olhar, né? Abrindo minha mente para ver coisas diferentes em São Paulo, porque a gente geralmente só tem aquilo, é o básico, né? A Avenida Paulista, o MASP, o Museu do Ipiranga, que reabriu agora, o Parque Ibirapuera, são coisas que a gente pensou em São Paulo, tu já vai. Mas a Adriana, meus amores, ela tem dicas realmente diferentes. Lembra de mais alguma aqui, Adriana? Então, uma que eu acho que também vale super a pena é a biblioteca dentro do campus da FAAP, que é outro lugar que parece que você está no mundo de Harry Potter. Ai, que demais! O lugar, você pode entrar, qualquer pessoa pode entrar para estudar na biblioteca, né? Tem uma visita guiada. É gratuito também. É gratuito. E a FAAP também são prédios icônicos, né? Desculpa, eu falei errado. FAAP não, Mackenzie. Da Mackenzie. Na Mackenzie. No Mackenzie, você tem a biblioteca dentro do campus, que a gente se sente no mundo do Harry Potter, né? E que é incrível, assim, que é acessível para as pessoas que forem estudar ou que vão fazer uma visita guiada. Ou que vão lá apenas para conhecer, ler um livro, dá para entrar. É maravilhoso. E até aproveitando que eu falei da FAAP, o campus da FAAP também é lindíssimo, que tem aqueles vitrais lindos e que tem um museu lá dentro. Eu tava com ele na cabeça, por isso que eu falei também os dois. Os dois são maravilhosos. O acesso é muito bom para os paulistanos, né? Que são lugares lindos que você pode visitar. É verdade. E a gente tem em mente só a São Paulo caótica, dos carros, do trânsito e tal, e buzina. E olha quanta riqueza que a gente tem aqui mesmo. E não conhece, não se permite conhecer, né? Às vezes fecha os olhos para isso. Nossa, Adriana, por isso que eu olhei no blog da Adriana, nos rios dela, eu fiquei assim encantada, porque é tanta coisa acessível que ela coloca, que ela traz, que vale super a pena. Mas, Adriana, claro, não é apenas viagens aqui. A gente já viu que, se quiser alguma opção de passeio aqui em São Paulo, vai lá, corre no Instagram, no blog da Adriana, Viajando com História, que a gente vai encontrar. Eu já virei leitora assídua ali e amo os rios. E ajudo a viralizar. Vai lá, segue também pra gente aumentar essa comunidade. Agora, a Adriana também viajou muito para fora do país. E nessas viagens, ela juntou algumas dicas importantíssimas de como montar uma mala. Porque essa é uma dúvida... assim, geral. Todo mundo tem dúvidas de como montar malas para o inverno, para o verão, para o outono, para a primavera, dependendo do destino. Eu vou para o Egito, eu vou para a Europa, eu vou para Cancún, enfim. E tem algumas dicas que são básicas e essenciais que a gente sempre precisa ter em mente na hora de montar uma mala. E eu também vou aqui, acessar o blog da Adriana, como montar uma mala de viagem, 10 dicas práticas. Então, a Adriana, ela coloca ali, depois de 32 países, minha gente, é muita experiência de viagem. E a gente, claro, vai acumulando experiências e aumentando nossa bagagem de dicas. E a Adriana trouxe aqui, várias dicas, 10 dicas essenciais para quando você for montar uma mala. Então, bora começar, Adriana. Primeira dica,
importantíssima. Bom, a primeira dica que eu compartilho, que foi muito importante para mim, é você ter um tag para você colocar na sua mala, um tag de viagem, e tem para todos os, para Android, para Apple, enfim. O que acontece? Na primeira viagem, que foi agora em julho, a gente estava na Sicília. Gente, só deixa eu explicar aqui pro pessoal, a tag de bagagem, que é importantíssimo, que a Adriana fala, é uma tag que você coloca na sua mala e tem um app no seu celular e você fica acompanhando qual o caminho que a mala está fazendo. Então, assim, se a mala saiu de São Paulo e tá indo comigo lá para Lisboa, eu vou acompanhando, é só olhar ali no app. Então, Adriana, tem histórias para contar dessas tags aí. Em julho eu comprei a tag, voltando da Sicília, colocamos a tag na nossa mala, o voo era da Madrid para São Paulo, e quando nós chegamos em São Paulo, nós éramos em quatro malas, eu estava viajando com a minha família, e aí quando nós chegamos em Guarulhos, uma das malas, um dos tagzinhos, que a gente viu o tag, né, ele faz o caminho da Espanha para São Paulo, e um dos tags ficou em Madrid. E a nossa primeira reação, assim... Tá estragado esse app aqui. A primeira reação é falar, não, tá errado, não é possível. Aí você fica tenso, você fica frustrado, mas ao mesmo tempo você fala, não, mas calma, mas a gente sabe onde está a mala. Então, é uma sensação meio mista, mas realmente a mala tinha ficado em Madrid, que a gente fica, né, é uma situação... É uma angústia, uma né? angústia, um daqueles perrengues de viagem que a gente não deseja para ninguém. E nós ficamos acompanhando a mala por uns 4 ou 5 dias, até que a gente viu que a mala fez o caminho e chegou em Guarulhos. Então, para aquele alívio, a felicidade da família. Exatamente. Mas, assim, eu super recomendo, porque apesar da mala, né, de eu ter passado uma situação muito chata, da mala não ter chegado, só de você saber aonde ela estava, isso é uma tranquilidade. Tipo, a mala existe, ela continua lá em Madrid, né? Então, ela está lá, por favor, procurem. Você tem noção, né? E pode exigir que as pessoas façam alguma coisa, né? Exatamente. Então, essa é a primeira dica. Tenham um tag. Um tag. A segunda dica, assim, aí é uma opinião muito pessoal, é a questão dos organizadores de viagem. São aqueles, né, aquelas necessaires grandes. Até tem uma foto aqui, ó. Tem uma foto, isso, exatamente. Tem uma foto que eu realmente, pra mim, é um divisor de águas. Antes, arrumar uma mala... Divisor de águas e de roupas. Roupas, exato, literalmente. Antes e depois, porque principalmente quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, que tem 4, 5 destinos, o que acontece? Você começa a procurar e a embolar e aquela mala fica toda revirada e você não consegue achar nada. Na minha opinião pessoal, os organizadores, eles são perfeitos, principalmente quando você vai fazer múltiplos destinos. Maravilhosa. Isso é fundamental. A terceira coisa, assim, que eu acho fundamental é ler sobre a cultura e as condições climáticas. Então, um exemplo que aconteceu no Atacama, que eu não sabia, eu não imaginava, foi uma viagem de 1 semana e eu levei muito pouca roupa. O problema é que eu não sabia que as condições de poeira, areia, lava de vulcão, tudo aquilo, um clima muito seco. No final do dia, não tinha condição de usar aquela roupa novamente. Não tinha condição. Então, para alguns destinos, é possível você usar, né? Repetir uma peça, né? Mais vezes. Mas naquelas condições do Atacama, não era. Então, ler sobre as condições climáticas e a cultura também, né? Do país. Importantíssimo. Egito, Turquia, por exemplo, Marrocos... Eram países que eu realmente precisei, eu tinha muita dúvida do que levar. Então, as saias mais compridas, uma echarpe, pode entrar na mesquita de alcinha, não pode? Então, ler sobre a cultura e as condições climáticas Aliás, essa é a minha primeira atitude na hora de montar a mala, né? Porque eu acho que a partir daí que começa a você pensar na quantidade de peças, na quantidade de sapato, calça, blusa, enfim. Mas é muito importante. O primeiro passo, eu vou viajar para Paris na primavera.
como que vai estar o clima em Paris? Ou no outono? O outono já é quente, ainda continua sendo frio? Ou é frio durante a noite, quente durante o dia? Isso a gente precisa ter em mente justamente para saber quais peças que a gente vai colocar na nossa mala e começar a organizar tudo, né? E eu acredito numa outra questão na hora de escolher as peças, é importante você saber... Não colocar, a não ser que você goste mesmo de misturar cores e tudo mais, mas cores que combinem entre si, Sem né? dúvida. Então, assim, porque às vezes você usa um shorts, aí no caso, né, que você consiga repetir, né, o uso da roupa, short azul com uma camiseta amarela, no outro dia você vai colocar a camiseta amarela com um short preto. Isso. Então, assim, são peças que você consegue usar de outras maneiras para você ficar bem na foto. A gente quer ficar bem na foto também, né, Adri? Com certeza, os looks. Quer ficar bonita na foto, quer que tenha um look maravilhoso ali. Então, muita gente fala, mas Emily, você tá sempre com um look diferente. Toda vez eu vejo que... É porque eu consigo... Às vezes, eu gosto muito de levar echarpe, né, que você vai colocar com outra peça, com um look diferente, que não pesa na mala, que eu acho legal a gente trazer isso também. E continuando com as dicas, então, Adriana, qual é a tua próxima? Acho que a próxima é assim, pensar na mala de mão, ter pelo menos algumas roupas extras para 1 ou 2 dias. Né? Isso aconteceu até em Londres uma vez em janeiro, que era muito, muito frio, e as malas demoraram 5 dias para chegar no nosso hotel. 4 ou 5 dias. Então, teve uma hora que a gente até brincou, porque a gente falou, não, vai chegar, não vou comprar nada novo, mas a gente já estava passando um frio que estava já ficando doente. Não, de e no tanto inverno frio. ainda, a mala não chegar, gente. Então, assim, uma roupa extra. Foi até, eu lembro que foi engraçado, porque nessa viagem de Londres, a gente falou assim, nossa, a gente precisa de tão pouco para viver, né? Porque, assim, a gente estava dando conta de se virar com aquilo que tinha. Com aquilo que tinha. Só que realmente, com a condição extrema de frio, foi difícil. Então, a mala de mão, porque às vezes a gente leva a mala de mão assim, leva o computador, leva um power bank, leva aquelas coisas mais, né, que você não quer despachar, eletrônicos, mas pelo menos uma roupa para 2 dias, se acontecer alguma coisa, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que num destino de frio extremo, como no caso de Londres, no inverno, ou enfim, outro lugar que seja muito frio, até o seu casaco mais pesado, para não pesar na mala e para não, né, já que não tem espaço na mala de mão, vai com ele vestido, entendeu? Vai no braço. Eu sei que você vai sair daqui do Brasil, tá calor, mas aí no avião já usa como travesseiro, usa como cobertor, e chega lá, já tem, né, a garantia de ter o casaco mais pesado ali na mão, né? Então, eu acho importante também usar como dica, e isso eu faço. E às vezes até assim, quando vai para um lugar, por exemplo, a gente foi para a Patagônia Argentina agora, e lá a gente usa muito, são botas, né, botas mais pesadas, bastante, que ocupam bastante espaço, então vai com a bota no pé mesmo, tá, gente? É isso mesmo. Pode ir com tá bom, gente, vocês estão vendo aqui eu no aeroporto com essa bota enorme, tá, eu estou indo para um lugar de frio, pronto. Isso Todo mesmo. mundo vai entender, entendeu? Então, é uma dica também que, para ocupar menos espaço na mala, né? O mais pesado leva na mão, leva no corpo. É isso mesmo. Não, acho que uma outra coisa também, acho que nesse mundo moderno que não pode faltar é o power bank e os adaptadores, né? Assim, os adaptadores, eu acho, nossa, quantas vezes, quem nunca viu, chegou no hotel e falou, e agora, como é que eu vou carregar? E aí você tem que sair do hotel e perder tempo e comprar, e aonde que compra? Às vezes não acha, não tá perto. Então, isso pra mim é evitar uma dor de cabeça. E as baterias, né, uma bateria extra, porque às vezes a gente acaba passando o dia todo fora do hotel e você não tem como carregar e você quer filmar aquilo, quer tirar uma foto e acabou a bateria, você tá... Power bank. Isso Precisa levar um power bank. Eu, como filmo tudo, a gente, né, Adriana, a gente tá sempre filmando tudo. E para vocês, né, que estão turistando normalmente sem ter essa preocupação com a criação de conteúdo, é importante também, porque hoje em dia todo mundo quer filmar, quer tirar foto, quer registrar. Hoje em dia não, né?
desde sempre, a gente que sempre quis isso, mas hoje a gente tem os eletrônicos, então o power bank é importantíssimo. E sempre quando você for para algum lugar, veja qual é o tipo de tomada, né? Se é o europeu, que é com 3 pinos, se é o americano. E tem um adaptador, que é um adaptador universal. Que você pode comprar no Mercado Livre, né? Que é muito legal também. Então, é só colocar lá adaptador universal, que você já vai conseguir ter ali. Ele vai trocando atrás, ele tem um encaixe, né? E aí ele troca ali conforme o plug de cada um destino. Cada destino diferente, ele tem um plugzinho diferente. E ali na frente, ele tem vários buraquinhos para você usar com plug americano, com o europeu, enfim. Então, isso é muito importante. Vale o investimento, né, Adriana? Vale para quem viaja muito, vale o investimento. É verdade. E tiram já uma dor de cabeça, né? Porque exatamente. Para você não perder tempo. Eu gosto de me organizar justamente para não perder tempo. Dormir e perder tempo, a gente perde em casa, exatamente. Gente. Não na viagem. E às vezes é uma dor de cabeça que você vai ficar procurando aonde que você vai comprar. Não vale a pena. É desnecessário, né? Muito bom. Uma outra coisa também que eu lembro que eu recebi muitos comentários quando eu escrevi que assim, não compre um tênis, nenhum sapato novo para viajar. E, por exemplo, no Atacama, né, que eu falei, que eu coloquei num post falando, leve o seu pior tênis, o seu tênis mais velhinho. E as pessoas, mas por quê? Porque tem lugares que as condições também são tão difíceis. Eu lembro quando a gente chegava no final do dia de 2 passeios no Atacama, o tênis tinha 1 quilo de areia. A gente tinha que tirar o tênis fora, porque o deserto, por mais que você se proteja, vai entrando, né, areia na roupa. Na alma! Exatamente. Então, o tênis voltou em uma condição... Eu imagino. No Egito também é assim. O Egito é deserto, né? Saara lá, poderoso. Então, assim, é importantíssimo que você vá com um tênis, né? Com um sapato super confortável. E eu até nem sugiro rasteirinha no Egito, sabe? Vá com alguma coisa fechada. Realmente, porque além de agredir sua pele, porque tem muito sol, muita poeira, muita areia, a rasteirinha não tem amortecedor, né? Então, assim, você vai caminhar muito. Então, um tênis confortável é essencial. E falando ainda de calçado, né? Uma outra coisa que eu acho que vale o investimento, porque principalmente na Europa, quando você vai naquelas praias de pedrinha, são aqueles sapatinhos de solado de borracha, porque não tem como entrar no mar sem nenhum calçado ou com havaiana, não dá. Então, é o Aquashoe, se eu não me engano, é um sapatinho mesmo que você coloca só de borracha, para você andar na água, nessas pedrinhas ali, porque lá as praias não são como no Brasil, geralmente elas têm muitas pedrinhas pontudas e machucam seu pé, né? E às vezes também para achar lá não é fácil, porque você tem que procurar, então já leva daqui, porque... E é algo que não ocupa muito espaço. Exatamente. Outra questão que, por exemplo, quando você vai viajar no outono agora, né, a gente tá... ou final de inverno, assim, primavera ainda. Europa, você vai encontrar um pouquinho mais de frio à noite. Então, assim, mesmo que... mas não é mais inverno, Emily. De qualquer forma, quando você estiver na primavera, no caso... Você sempre é importante levar um casaquinho, algo que esquente um pouquinho à noite, sabe? Porque durante o dia você vai caminhar, vai estar com sol, vai estar calor e tudo mais. Mas durante a noite sempre faz um pouquinho de frio. Eu gosto muito daquelas jaquetas puffers que são bem levinhas, que você amassa e bota na mala. E ela serve para você se esquentar durante a noite e não vai ficar ocupando muito espaço. E ela pode ser usada com vestidinho, pode... Aí, nesse caso, quando for tirar foto, tira também. Tira foto bela, entendeu? Passa um pouquinho de frio, mas tá lá bem protegida com a sua pufferzinha. Eu acho que vale super a pena. Não, com certeza. E acho que a última dica é assim, deixa um espacinho para trazer alguma coisa local, porque isso faz parte da experiência, né? Você trazer... Eu lembro que eu queria muito trazer um tagine lá do Marrocos, porque eu achei tão interessante
interessante cozinhar no tagine, né? Então eu queria trazer, então deixa um lugarzinho na mala, porque faz parte da experiência de viajar, você trazer alguma coisa que vai te lembrar que você hoje está na minha sala e quando eu passo por ali eu lembro do Marrocos. Eu adoro trazer uma coisa ou outra, mas geralmente eu trago ímãs, porque ímãs não ocupam muito espaço e nem muito peso, né? Mas esses lugares mais diferentes, assim, tipo o Egito, o Marrocos, enfim, que a gente vê essas peças diferentes, dá uma vontade de trazer, né? Sim, porque um alabastro, aquelas lâmpadas, luminárias, que tem uns mosaicos. Eu trouxe uma também. Eu sonhava em ter uma luminária de mosaicos que eu achava lindo, e aí é um lugar único, um momento que você talvez você não sabe se você vai voltar para aquele lugar. Exato. Então, e é uma lembrança tão gostosa, né? Muito legal. Muito. Eu sou suspeita, porque também eu acho que tem que trazer, faz parte da experiência. É verdade. E assim, mesmo que você vá consumir a sua lembrança, por exemplo, você vai pra Itália, eu quero levar vinho, pode trazer o vinho, deixa um espacinho lá pra... Como que eu vou armazenar vinho na minha mala, Amy? Eu coloco ou enrolo nas meias, enrolo e boto dentro da mala mesmo. Porque você tem direito a 8 litros, eu acho, ou 16 litros. Eu não lembro exatamente. Acho que são 16 litros, 12 garrafas, alguma coisa assim. Você tem direito de trazer. E você tem malas especiais para trazer, por exemplo, vinho, né, no caso. Mas, se você quiser trazer 1, 2, 4 garrafas, eu coloco realmente dentro, mas não vai colocar perto nem da traseira, nem da frente da mala, porque, né, vai sofrer muito impacto. Então, eu coloco, geralmente, bem no meio da mala, enrolo bem com meia, às vezes eu coloco até dentro de tênis do Luiz ali, sabe? Pra não... Porque o pé do Luiz é maior, né? Então, dentro do tênis do Luiz. E super protege, assim, nunca aconteceu nada. Já aconteceu de quebrar vinho, alguma coisa? Não. A gente tem também umas embalagens que parecem aquele plástico bolha, plástico né? bolha. Inclusive, as adegas vendem, né? Isso. É verdade, eu coloquei também, mas na dúvida... ainda coloca numa roupa também. Roupa, é verdade. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Cadê meu celular, Murilo? Vamos aqui, ó, com as perguntas. Eu, Adriana, sempre peço aqui, ó, para os nossos seguidores maravilhosos nos ajudarem. Eu tinha aqui no meu iPad. Desculpa, Murilo, olha. Eu tinha esquecido que tinha aqui, mas eu prefiro no celular mesmo. Peço para os nossos seguidores nos ajudarem com perguntas, porque às vezes, né, a gente acaba perguntando coisas que nem são tão do interesse de quem está nos assistindo. Então, nada melhor do que falar direto com os mais interessados. E deixa eu ver aqui, ó, muitas perguntas, Adriana, sobre montagem de mala. Então, bora lá. A gente vai responder juntas aqui, né? Pelas nossas experiências, a gente vai respondendo. Aqui, ó, a Maria Rita, ela perguntou o seguinte: quando o clima é de calor e frio, tipo 30 graus de dia, 16 à noite, como fazer essa mala? Não, você sabe que eu passei por isso. Essa pergunta é muito interessante. Eu passei isso agora no Atacama. Nós fomos para o lugar mais alto, que era menos 11 graus. E aí nós dirigimos 2 horas de volta para São Pedro do Atacama e tava 30 graus. Gente, que loucura! Uma loucura, porque era o lugar muito mais alto. Exatamente. E São Pedro, acho que é 2.500 metros e o outro era o dobro. Então, era menos 11. Eu falei, eu não acreditei. Menos 11. Nunca então, vi disso, gente. Também não, nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. Até assim, o Atacama, uma outra dica levem remedinhos para você se proteger, porque a diferença climática... De altitude, climática também, né? É uma loucura. Então, para mim, nesse caso, é aquela coisa do... Camadas, né? Se vestir como cebola, né? Você vai tirando, você precisa da blusa térmica, você precisa de vários casacos e vai tirando e colocando. Nesse caso, foram 2 horas de diferença de uma estrada. Então, a gente... Que loucura! Uma loucura. Não sabia disso. Olha, tem material no blog também, Adri? Do Atacama tem. Já tem um blog do Atacama. Então, maravilhoso, tá? É um dos lugares que eu acho que é importantíssimo a gente saber
exatamente o que levar na mala, porque além da sujeira, né, que você sai de lá cheio de areia, ainda tem a questão do frio, né? Do frio e a questão também da altitude, né? Eu acho isso super importante falar, porque para mim foi uma surpresa também. Eu nunca tinha ido para um lugar tão alto e eu não sabia qual era o efeito da altitude no organismo, né? Então eu fui com meu marido, ele sentiu muito mais e logo no primeiro dia, que eu acho que a gente tava, sei lá, uns 3.000, 4.000 metros, ele sentiu uma dor de cabeça, um mal-estar que ele não conseguia entender, eu também não, que era o efeito da altitude, né? Então, levar remédios para dor de cabeça para esses lugares, ou Atacama, ou enfim, lugares de altitude é fundamental, porque, assim, depois acho que a minha próxima viagem é para Machu Picchu, agora em abril, que também é bem alto. Eu já sei como é, mas eu não tinha ideia de qual era o efeito da altitude no nosso organismo. E depende de organismo para organismo, né? Porque a gente também estava na Suíça e a gente foi para Zermatt. Zermatt é um pico de quase 4.000 metros de altura, né? Então, assim, pra subir até lá, o Luiz passou mal. Ele sentiu muita tontura, enjoo, né? E tudo mais. Eu não senti nada. Então, depende muito de organismo para organismo. Mas é importantíssimo que você tenha esse tipo... Que remédio que tu levou? Pra dor de cabeça mesmo? Pra dor de cabeça. Um remédio Novalgina, Tilenol. Pra enjoo, você acha que precisa? Eu acho que era... É importante. Porque, como você falou, cada um tem uma sensação. Tem uma sensação diferente. No meu caso, que o meu marido também passou muito mal, era da dor de cabeça e um mal-estar, sabe? Sem saber de onde vem, né? Exatamente, era o primeiro dia e nós fomos para as termas de Puritama, que eram lagos, e na volta tinha que subir uma montanha. Então, um trajeto que era para fazer em 10 minutos, a gente fez em 30, 35, porque foi devagar, sabe? Devagar. É muito louco isso. É bem importante, porque assim, o organismo, o corpo precisa se acostumar, né? Então, exatamente. Quanto mais devagar, mais você vai sentindo e assim, vendo como é que o teu organismo, o teu corpo vai reagir, é importante. Não, isso te paralisa, porque você não consegue. Isso é importante, você se preparar e ter os remédios, porque você não consegue nem aproveitar. Isso. Na verdade, o que aconteceu até um dos passeios, a gente estava até no Trópico de Capricórnio e uma moça do nosso grupo, ela não conseguia levantar. Ai, tadinha. E ela ficou lá, porque a gente estava a 40 quilômetros de São Pedro, o nosso guia pediu para um táxi pegá-la. Uau! Porque ele estava com mais gente, ele tinha que seguir. E ela não conseguia? A moça não conseguia levantar. E eu fiquei com o coração apertado, porque era no meio do deserto, do nada. Ela ficou sentadinha esperando o táxi, ela não conseguia levantar. Gente, isso por causa da altitude. Por conta da altitude. Muito louco. Você acha que é necessário uma preparação, talvez, então? Porque, assim, às vezes, agora eu já tô pensando aqui, se eu for pro Atacama, eu preciso, sei lá, correr todo dia na esteira um pouquinho pra preparar, né, a minha resistência, o meu fôlego. Então, isso é muito louco, né? Porque, assim, a conclusão que eu cheguei é meio loteria. Como você não passou mal, seu marido passou mal, aconteceu isso também comigo. Então, você não sabe, eu acho que, eu não sei se é preparação, até gostaria de saber, vou até me informar melhor. Sobre isso, como se preparar, mas eu acho que no nosso caso, né, os remedinhos... É importante. Não, e outra coisa que é muito interessante, a gente voltava para São Pedro do Atacama, que era mais baixo, 2.000 e pouco, e era um milagre, passava tudo. Muito louco. São Pedro de Atacama resolve tudo, entendeu? O milagre de São Pedro de Atacama. Você voltava, porque o organismo, naturalmente... Ele se adaptou, voltou para a altitude que a gente está acostumada. Uma loucura isso, não, né? É incrível isso mesmo. Mas eu acho que talvez uma preparação de você já se alimentar melhor, sabe? Tenha isso em mente que você vai sofrer com a altitude, vai sofrer com a temperatura, vai sofrer com areia, poeira e tudo mais. Isso é muito bom a gente ter em mente, por exemplo, a Adriana acabou de falar que ela não tinha, nem sabia disso e sofreu com isso. Então, assim, a gente já tem em mente, já pegou aqui as dicas da Adriana pra gente já se preparar melhor para uma viagem como essa, né? Você tá ciente. Da condição climática que você vai passar, né? Isso, maravilhoso. Adorei. E agora, deixa eu ver uma outra pergunta aqui de outra seguidora ou seguidor, deixa eu ver. É uma seguidora, a Nicole. Muita gente, nós brasileiros, a gente tem muita dificuldade para looks de inverno, de frio mesmo, de menos 20 ou de menos 10, enfim, inverno europeu.
20 dias. Looks legais sem passar frio. O que levar? E quanto levar? Eu acho que assim, ter uma blusa e uma calça térmica, né? É fundamental, porque aí você pode colocar um casaco, melhor você troca o casaco, você troca a blusa, mas você tá quentinha com a roupa térmica. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Ah, Emily, mas onde eu compro roupa térmica? Você compra onde? Eu compro, geralmente assim, já comprei na Decathlon. Na Decathlon tem, você pode inclusive comprar online. Sim. É só escrever calça térmica, blusa térmica, vai aparecer. Na Colômbia tem, eu acabei de viajar para Patagônia chilena. Colômbia tem roupa térmica, meia de lã de merino, protetor para o seu pescoço, inclusive, assim, tudo que você necessita, você vai encontrar. Tem também uma outra marca que você pode comprar, inclusive, lá fora, vai para a Europa, não sei quais as cidades, mas geralmente as cidades maiores têm, a Uniqlo, ou Uniqlo, que eu gosto bastante também. Ela tem roupa, lá você vai encontrar peças térmicas, desde as mais fininhas, né, pra colocar quando tá, sei lá, fazendo menos 1 grau, ou enfim, depende também de quanto frio você sente, né? Mas tem as mais fininhas térmicas e tem a Ritec, que é a tecnologia deles, que é mais grossinha, assim, é quase que mais felpudinha. Então, eu gosto bastante. Eu fui pra Suíça agora, comprei bastante dessa lá. E super me protegeu. Às vezes eu passava até calor nos ambientes internos, né? Porque o ar-condicionado, eu não sei o que eles fazem lá. Por que colocam tão quente o ar-condicionado no inverno, nesses lugares frios? Mas fora, pode estar ventando, pode estar fazendo menos 15 graus. Você tá super protegido. E aí você vai trocando. E, inclusive, pode até colocar nenhuma roupa tão pesada em cima, que você vai estar bem protegido, você vai estar né? bem protegido. Não, e frio tira o humor de qualquer um. Não dá. Frio e sapato pegando. Não tem como. E fome, gente. Quando eu passo fome, eu mudo a personalidade. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui outras perguntinhas dos nossos seguidores. Maio em Paris vai estar... Maio é primavera, né? Primavera, é friozinho. É um friozinho, tem um ventinho, né? Tem que levar um casaco pesadinho. É aquela história, né? De manhã, durante o dia com o solzinho, você até aguenta com, né, roupinhas mais leves e tudo mais. Mas um casaquinho precisa... Na Europa, eu digo assim, sempre leva um casaquinho para usar à noite, porque vai fazer um pouquinho frio. Inclusive até, por exemplo, em Dubai ou no meio do deserto, ou no Egito, é deserto, né? Então, assim, à noite, sim, fica muito frio. Como é que pode, né? É deserto, gente. É isso que acontece. Então, assim, mesmo, por exemplo, a gente vai fazer um churrasco no final da tarde, no meio do deserto, em Dubai, e eu passei frio. Sim. Mesmo com o casaquinho que eu falei pra vocês, o casaquinho lá, o pufferzinho, eu coloquei... ou um blazer como esse, não segura, é friozinho mesmo. Frio, Você tem que então, tem que levar alguma coisa mais quentinha, assim. Sim. É isso mesmo. Não, casaco nunca é demais. Nunca é demais. Não, e eu que sou friorenta. Eu também, não. Tu é friorenta também? Também, não. Eu morro eu não entro em água gelada, mas de jeito nenhum, sabe? O Luiz já ama, ele pula e vai lá e curte. Mas meu Deus, eu sou uma gata escaldada. Gramado no inverno também, né? Muito. Nossa, eu lembro que Gramado, a primeira vez que eu fui, eu não achei que ia ser tanto frio. E aí eu fui com uma bota normal, uma meinha. Tá, o meu dedo, eu não sentia os dedos do pé. Eu falei, meu Deus, o quê? Como assim? Que frio é esse? Tá na Europa, gente? Eu não imaginava, então tem que se preparar. Em Gramado é muito frio, eu acho que vale a pena também a gente usar os mesmos métodos, as mesmas regras para a Europa no frio, levar para Gramado no inverno, né? Uma bota até com a pelúcia, o pelo por dentro, mais quente, mais térmica, roupas térmicas, né? Um casaco mais pesado. Gramado precisa, né? É frio de Europa, não é brincadeira, não. Na alta estação, né? Campos Jordão também, será que é assim? Campos Jordão, acho que sim, mas Gramado é mais. É mais. Eu achei que Gramado sul do Brasil e lá até neva, né? Tem algumas cidades como São Joaquim, Urubici, até acaba nevando porque a temperatura baixa bastante no inverno mesmo. Deixa eu ver aqui...
Mala de mão no inverno, quase um desafio isso. Será? A Bruna tá perguntando. Bruna Cruz. Meu Deus, eu não consigo viajar com mala de mão. Imagina pro inverno. Não, assim, o meu objetivo, eu vou evoluir um dia eu vou conseguir viajar só com a mala de mão. Ainda não cheguei nesse ponto, ainda não cheguei no inverno. Gente, eu também gostaria de viajar só com a mala de mão. Agora, justamente pro inverno, só se seguir aquelas regras que, assim, se você for desapegada e, assim, meu Deus, eu tô pensando aqui como que vai fazer uma mala térmica, vai né? com a roupa térmica e leva os casacos, bota e pesar, né? O que for mais pesado, que você vai usar por cima de tudo, leva no corpo. Acho que dá pra levar e fazer alguma coisa. Levar uma lã, uma roupa mais levinha, puffers, né? Que são mais leves também, que ocupam menos espaço. Uma outra dica também é que, por exemplo, às vezes você não ficar em um hotel, você ficar num apartamento, né? Alugado, você pode lavar. Isso também é uma dica, muita gente faz isso. Ou então, mesmo que você fique num hotel, você tirar um dia, sei lá, uma tarde para você ir numa lavanderia. Isso pode ser uma boa. Eu sei que muita gente faz isso, né? É uma economia de, às vezes, você não paga uma mala a mais numa companhia aérea, né? E tudo bem, você vai perder algumas horas numa lavanderia, mas você tem uma liberdade, às vezes, na Europa, que você vai de trem, não tem muito compartimento para colocar as malas. Então, realmente... levar menos é fundamental, é fundamental, ótimo. E essas companhias low cost também, né, que você não pode levar mala. Inclusive, assim, dependendo da companhia, você não tem nem 10 quilos na mala de mão, você tem só 8 quilos. Então, tem que ficar muito atento a isso para não precisar despachar sua mala e nem ter que pagar bagagem extra, né? Mas, por isso que eu digo, o assunto da arrumação da mala é sempre um assunto que rende demais, rende muito. A Adriana tem esse conteúdo também no blog dela, vocês podem olhar lá, e ela tem destinos específicos. 5 dias para tal lugar, o que levar na mala. Quando você for viajar para lugares mais quentes, eu acho que é bem legal levar peças mais levinhas, que aí não ocupa nada de espaço, não tem nada de peso, e aí é bem mais fácil. Agora, mala de inverno... mala de inverno é complicadíssimo. É um desafio. Agora, tem uma dica muito legal para mala de inverno, que você vai usar esses casacões que são pesados e eles têm bastante volume, usar os sacos a vácuo. Então, assim, mas como que eu vou... em casa eu tenho o ar-condicionado, olha que doida. Pra puxar o ar, eu esqueci o nome. Gente, aspirador. Em casa eu tenho um aspirador pra puxar. Mas e no hotel, como que eu vou recolocar dentro? Tem uma própria bombinha, quando você compra o saco a vácuo, que vem junto. E eu uso um método bem arcaico de sentar em cima do saco, ali tirar todo o ar. E aí, só no finalzinho, sobra ainda um pouquinho de ar, você tira super tranquilo. Eu tenho usado bastante agora nessas viagens de inverno que eu tenho feito. Eu acho que vale super a pena, assim. E... assim, ajuda muito, né? Esses sacos a vácuo. Abre espaço na mala, muito, né? Muito mesmo. Porque a roupa de inverno ocupa bastante espaço, né? Adriana, alguma outra dica? Eu acho que eu já falei tudo? Já falei todas, são muitas dicas aqui. Acabei de responder a Gabriela aqui, sobre como ganhar espaço na mala com roupa de inverno. Usa sim o saco a vácuo. Né? Eu compro no Mercado Livre, não sei onde. Tem nessas lojas de conveniência, enfim, você acaba encontrando fácil. Coloca na internet que você vai encontrar, Mala pequena para 15 dias no outono, Paris em maio. É muito difícil a gente falar específico do que levar. Eu acho que sempre a gente precisa dar essas dicas mais gerais, né? Para você pensar, poxa, se eu vou fazer uma mala de inverno, então eu vou usar o saco a vácuo. Se eu vou fazer uma mala de verão, vou colocar umas peças mais leves, que combinem entre si e tudo mais. E lá no blog, se você colocar as 10 dicas de viagem, como você falou, eu tenho
tenho alguns destinos que eu coloquei. Eu levei 3 calças, 2 vestidos. Então, pelo menos é uma referência. Óbvio que cada um vai ter, né, o seu gosto, a sua forma de montar, mas pelo menos uma referência do que você... da quantidade, né? Da quantidade de roupas que você realmente usou. Porque é muito chato também quando você leva um monte de coisa e volta tudo sem... tudo dobrado. É muito chato. É decepcionante, né? Por que eu levei tanta roupa e não usei nada? Você fica com aquela sensação que você carregou peso desnecessário, né? Então, realmente como uma referência, acho que lá no blog dá para as pessoas terem uma maravilhosa, noção. Eu gostei demais, tá? Hashtag fica a dica pra vocês. E eu comecei esse episódio falando sobre como a viagem pode mudar o nosso olhar pro mundo. E a Adriana, ela tem esse Instagram, tem o blog que fala Viajando com História, e ela tem vários destinos que fizeram com que ela, né, transformasse o modo de ver algumas coisas. Eu quero que tu cite um destino que te fez uma pessoa melhor. Então, eu acho que assim, um destino que me fez superar desafios, né? E isso, no final, me faz melhor, me faz mais forte, né? Exato. Eu acho que é o Caminito del Rey, que fica a mais ou menos 40 quilômetros de Málaga, na Andaluzia, na Espanha. Málaga, né, é a cidade onde Picasso nasceu. E eu tinha lido muito sobre o Caminito del Rey, que era uma das trilhas mais perigosas do mundo. Uau! Que ela foi, acho que ela é de 1905, é uma trilha que levava matéria, foi construída para levar materiais para uma hidrelétrica, e aí tem o nome do rei, porque foi visitado pelo rei Afonso, não lembro o nome, e ele ficou como esse nome Caminito del Rey. O problema é que são rochas, são paredões de rocha, e essa trilha, ela é cravada na rocha, ela deve ter mais ou menos um metro e pouquinho de trilha, de madeira, e você vai indo pelas rochas, Uau. pelas montanhas. Só que ela, infelizmente, algumas pessoas, sei lá, muitos anos atrás, morreram na trilha. Porque ela não era segura. Perigosa. Ela era perigosa, ela era segura, até que o governo espanhol decidiu fechá-la e reformá-la. Então, hoje, ela está segura. Ela tem esse caminho de madeira. Ela foi passarela. Todo refeito. Inclusive, quando você está andando, você vê o caminho anterior. Ai, que você demais. vê o de baixo. Então, ela é uma trilha segura. Só que, realmente, é uma adrenalina. Porque quando você se dá conta que você está ali no alto das rochas, andando numa trilha tão estreita, e você... alguns momentos, né, ela abre para as montanhas, para o rio. Eu fiquei completamente paralisada. Foi a única vez que isso aconteceu comigo. Eu nunca me senti assim. Eu não conseguia dar o próximo passo, porque realmente eu fiquei com muito, muito medo, porque eu me senti assim no topo da montanha, andando naquela trilha, e a sensação e olhar para baixo, para o rio, me deu muito medo, mas eu não tinha como voltar também, porque a trilha ela só vai em um sentido. Você não tem como voltar, você é avisado no início, porque você vai no final, e lá tem um ônibus para te levar para o estacionamento de volta, né? Então, não tinha como voltar. Então, eu tive que superar aquele medo e aquela paralisação e conseguir. Foi um dos passeios mais incríveis que eu já fiz, porque é um lugar muito, muito diferente. Eu amo viajar, mas eu sou aquele tipo de viajante que eu gosto de me sentir segura. Eu não sou aquela viajante que, não vamos, e eu não sei como é, então, não, eu não sou. Então, por isso que o Caminito del Rey foi um divisor de águas também na minha vida, porque me fez ver que eu posso sim, que eu consegui chegar no final, apesar do medo, apesar de saber que aquela era uma das... Acho que foi considerada a mais perigosa do mundo, a trilha mais perigosa do mundo, por conta da altitude, por conta em alguns lugares você atravessa uma ponte
sei lá, de arame, eu não sei qual era o material, mas que realmente é suspensa. Aquela porque suspensa que balança. que ela dá uma balançadinha para você ir de uma rocha para outra. Então, quem gosta de aventura em Málaga, na Andaluzia, conheçam Caminito del Rei, porque não é um lugar muito conhecido. Não é realmente. Não é um lugar muito conhecido, porque ele fica um pouquinho longe de Málaga, mas é muito, muito bacana. Então, mudou meu olhar, assim, para a natureza, como a natureza é imponente, é gigante, né? Foi muito incrível. Que demais, Adriana. Olha, eu acho, isso também é viajar, gente. É a gente se transformar, se superar, sim, né? Vencer nossos medos. E é com essa dica e superação da Adriana que a gente finaliza aqui o nosso Let's Bora de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, Adriana, presta atenção. Olha aqui, eu sempre peço para os meus convidados marcarem o @ no caso, Viajando com História, em algum lugar, algum cantinho especial no mundo para você. Ai, muito bom. Escolha. Ai, sabe qual eu vou escolher? Um lugar que também mudou o meu olhar para o mundo? A Amazônia. Amazônia! Que demais! A Amazônia mudou meu olhar para... Eu tive a oportunidade de ir no momento que a floresta estava inundada, né? Que é quando chove muito na Amazônia. E a gente foi navegar pela floresta. Então, meu lugar especial do mundo, que é um destino tão cobiçado pelos estrangeiros. E não pela gente. Então, queria deixar aqui, conheçam a Amazônia. Ah, não, gente, não vou finalizar aqui. Eu quero saber dessa experiência da Amazônia da Adriana. Como foi? Nós ficamos, acho que 4 dias num barco fluvial, né? Então, essa experiência já começou diferente, porque nós conhecemos a Amazônia através nesse barco, né? E nós saímos para os passeios. E um deles que mais me deixou, assim, realmente pensando na imensidão do rio e da floresta e de tudo junto, e visitar uma comunidade cabocla, visitar as aldeias indígenas, ver as casas flutuantes que as pessoas moram ali, né? Isso tudo me fez voltar, ter um olhar diferente depois da Amazônia. Eu acho que isso é incrível, né? Eu acho que isso é uma maneira de viver diferente, totalmente diferente da realidade que a gente está. E com pouco, né? E com tão Exatamente. pouco, com apenas a riqueza da natureza que ela nos dá, né? E o melhor peixe que eu comi na minha vida chama tambaqui. Tambaqui, amo tambaqui. Nossa, eu nunca tinha experimentado e fiquei, nossa, é maravilhoso. Ai, que melhor delícia. Peixe da vida. Ai, adorei, gente. Muito gente, bom. Viajando com História, é muita história para contar aqui com essa pessoa. Vocês estão vendo? Por favor, sigam a Adriana. Olha, me apaixonei aqui por todo esse conteúdo, essa riqueza de conteúdo da Adriana. Vamos colocar lá, Adriana, o teu @, então, na nossa Amazônia querida? Vamos lá. Pode levantar. Pode colocar lá. Vamos lá. Colocar Vou colocar certinho. Ah, mas a Amazônia é tão grande, gente. Viajando com a História. Aê, maravilhosa! Adorei! Eu que digo que adorei. Adriana, vocês gostaram, gente? Adriana, maravilhosa, aqui contando muita história das suas viagens. Podem continuar recebendo todas as informações lá no Instagram da Adriana, no blog. Vocês vão... Eu agora já tô até sendo suspeita em falar, porque eu tô apaixonada aqui por todo esse conteúdo. Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada a você, adorei. Eu adoro o seu Instagram também. Muito viajo obrigada. Com você, com todas as suas experiências. Eu fico adoro. muito feliz. E quem sabe a gente não viaje juntas ainda, hein? Eu ia amar. Eu também. Espero que vocês tenham gostado, gente. Sigam a Adriana, Viajando com História, lá no Instagram. Vão lá no blog dela. Sigam a Emily também. Emily Schmitz, o Let's Bora Podcast no Instagram e também no YouTube, Let's Bora Podcast, e no Spotify, né? Você pode estar aí no carro ou viajando em qualquer cantinho do mundo, ouvindo a gente ou assistindo também pelo YouTube. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos no próximo ou em qualquer cantinho desse mundo. Um beijo! Tchau!